O governador Dante de Oliveira chegou ao Palácio Paiaguás por volta de 10h30. Ele e o vice-governador Márcio Lacerda foram direto para o gabinete do governador Jaime Campos. Logo em seguida, Dante de Oliveira foi para o Salão Nobre, onde recebeu a faixa governamental simbolizando a transmissão de cargo. Depois de um breve discurso, o ex-governador de Mato Grosso, Jaime Campos, agradeceu ao povo, poderes legislativo e judiciário e desejou boa sorte ao novo governador do estado. Depois foi a vez de Dante de Oliveira. Ele falou da responsabilidade de governar Mato Grosso e disse que a faixa não se tratava de um ato simbólico, e sim da responsabilidade em receber os encargos e governar um estado. Do Palácio, Dante de Oliveira foi para o palanque oficial. Antes de dar posse ao secretariado, o governador de Mato Grosso fez a revista à tropa. Foram mais de 400 soldados da Polícia Militar e dos batalhões especiais. Dante de Oliveira empossou cada um dos secretários. Em primeiro lugar, o da Justiça. Depois, cada um dos secretários assinou o termo de posse. Ainda no palanque oficial, Dante de Oliveira assistiu à apresentação do dançarino Carlinhos de Jesus. Foi uma coreografia da música Coração de Estudante, que marcou a carreira política do atual governador de Mato Grosso. Um dos momentos de forte emoção, lembrando a luta pelas diretas há mais de 10 anos. E agora, Dante de Oliveira assume o governo do estado com mais de 72% dos votos. Dante de Oliveira se destacou na política nacional durante a campanha para diretas já. Em 1983 e 84, percorreu o país junto com o então senador Tancredo Neves e deputado federal Ulisses Guimarães. Dante de Oliveira assume o governo de Mato Grosso depois de ser deputado estadual, deputado federal, ministro da Reforma Agrária e 2 vezes prefeito de Cuiabá. Dante de Oliveira, ainda emocionado, fez um discurso lembrando as riquezas do estado. Prometeu dar continuidade aos projetos e obras para o desenvolvimento de Mato Grosso. Ele lembrou da luta pelas diretas e disse que o maior desafio vai ser associar crescimento econômico com desenvolvimento social. A solenidade de transmissão de cargo encerrou com o desfile da tropa e uma evolução com as bandeiras dos estados brasileiros. A sessão extraordinária do Pleno do Tribunal de Justiça durou menos de 2 horas. O policiamento foi reforçado na parte externa do plenário. A sessão foi secreta. A imprensa ficou todo o tempo do lado de fora. A votação do Pleno do Tribunal de Justiça foi realizada em cerca de 1 hora. A sessão não pôde ser filmada. Os desembargadores decidiram por maioria, 16-2, pela abertura de inquérito administrativo e pelo afastamento imediato do juiz José Geraldo Palmeira. Há cerca de 2 meses, o juiz foi transferido da Vara de Execuções Penais para a Vara de Falências e Concordatas por estar envolvido em denúncias de irregularidades no sistema penitenciário de Cuiabá. O inquérito administrativo, que vai ser aberto pelo Tribunal de Justiça, vai ser presidido pelo desembargador Flávio José Bertin. Se o julgado procedentes das acusações que lhe foram feitas, ele poderá ser aposentado compulsoriamente ou colocado em disponibilidade. Agora, quanto à ação penal, presidente, nesse caso? A ação penal depende de iniciativa do Ministério Público. Se o Ministério Público oferecer a denúncia, iniciará uma ação penal. Depois da votação, o juiz José Geraldo Palmeira saiu sem querer gravar entrevistas. Nervoso, ele chegou a agredir os jornalistas e acabou caindo. O juiz José Geraldo Palmeira chegou ao Tribunal de Justiça acompanhado pelo advogado Zaid Arbid. Se recusou a falar com os jornalistas e, bastante nervoso, entrou no plenário do Tribunal de Justiça. José Geraldo Palmeira, em abril do ano passado, foi acusado de favorecimento à prostituição, envolvimento com o narcotráfico e de conceder benefícios a presos traficantes. O tribunal formou uma comissão de 3 juízes para investigar as denúncias de irregularidades na Vara de Execuções Penais. O relatório julgado pelo Tribunal de Justiça é o resultado de uma sindicância administrativa instaurada pelo Tribunal de Justiça. O público apresentou vários motivos para oferecer a denúncia, entre eles enriquecimento ilícito, favorecimento a presos traficantes e envolvimento com narcotráfico. O Ministério Público pede ainda quebra de sigilo bancário do juiz José Geraldo Palmeira e busca e apreensão de bens do juiz adquiridos no ano passado. Junto com a denúncia, o Ministério Público entrou com pedido de prisão preventiva do juiz José Geraldo Palmeira, do advogado José Ribeiro Viana e do ex-coordenador de sistema penitenciário de Mato Grosso, Cesarino Delfino César. O Ministério Público termina o pedido de prisão preventiva dizendo, por conveniência da instrução e para garantia da ordem pública, no pedido de prisão preventiva, o Procurador-Geral da Justiça de Mato Grosso, em substituição, Atila Ourives.
Até agora, o presidente do Tribunal de Justiça está estudando o processo de pedido de prisão preventiva para conceder entrevista à imprensa. Em Uberaba, Mas geralmente nunca caiu. Posso dar freada brusca, como for, ele nunca caiu daí. Essa dupla trabalha junto há mais de 6 anos. O teto da caminhonete até afundou, mas não tem problema. Afinal, é muito tempo protegendo e acompanhando o seu Pedro. É fim do dia, todo mundo trabalhou, inclusive seu Pedro, que entregou tudo o que precisava. Agora ele chega em casa e vai descansar. Mas o companheiro, o cãozinho, fica ali em cima, seu Pedro? Fica. Ela é o vigia do carro, né? Ele já me livrou 2 vezes de me levar a caminhonete com ele em cima do carro. Porque ele acuou os ladrões e os ladrões correram. Agora o senhor vende ele? De maneira nenhuma. A caminhonete vende? A caminhonete eu posso vender, mas o cachorro não. Os bombeiros correm tentando chegar antes do fogo que sobe a serra. O vento ajuda e o incêndio avança rápido. A vegetação seca facilita ainda mais. Árvores inteiras vão sendo engolidas pelas chamas, que em muitos trechos atinge mais de 2 metros de altura. Logo, tudo está cercado pelo vermelho da queimada. O fogo está por todos os lados. Começou em cima do morro, já avançou para este pasto, começa a cercar a gente. E do outro lado da serra, um novo princípio de incêndio. Os bombeiros também ficam sem saída. O jeito é recuar, procurando um lugar seguro. Não há muito o que fazer. Um soldado olha desolado, o fogo avançando e as cinzas que ficaram para trás. Em uma área perto do Portão do Inferno, outra equipe do Corpo de Bombeiros se desloca para dentro da reserva de Chapada dos Guimarães. O tenente observa e aponta a direção do último foco, que estava queimando há 4 dias. O grupo de soldados segue pelos sinais do fogo. Só depois de muita caminhada no alto de um dos morros, dá para certificar de que, por enquanto, o perigo já passou. Esse foco aqui da região do Portão do Inferno, a gente pode verificar aqui com essa caminhada aqui, até no local que a gente combateu ontem, a gente verificou que ele está totalmente extinto. Este ano o Parque Nacional passou por 5 focos de incêndio. Mais de 5.000 hectares se transformaram em cinzas. Em Chapada dos Guimarães, 10% do Parque Nacional se transformou num grande deserto. E foi justamente esse fascínio que levou um grupo de estudiosos a buscar no meio da mata conhecimento das plantas medicinais, numa caminhada cheia de surpresas. O Pantanal, considerado como a maior área alagada do planeta, é rico em espécies de peixes, plantas e animais. Hoje, essa região começa a atrair quem procura muito mais que belas paisagens. Pelo menos 3 vezes por ano, esta cabana de uma pousada se transforma em sala de aula. Os alunos são profissionais da área de saúde e também tem gente que não tem nada a ver com a medicina. Depois de ficarem um dia conhecendo plantas através de livros e pelas instruções do professor, eles aprendem a fazer uma gemada sem ovo, usando a raspa da raiz de uma árvore conhecida como pau-gemada. E a gemada dela, além de nutriente, servir como alimento, ela serve também para tratamento de queimaduras, picadas de insetos, principalmente a pessoa que tem alergia a picadas de inseto, ameniza muito bem. Coisa água demais. Agora a gente vai deixar curtir um pouquinho. Alguém aí se candidataria a bater? Levanta o gato agora. Provado aí, Paulista? E ela é nutritiva. Animados, os alunos pegam a trilha e vão para a mata. O professor é técnico em laboratório da Universidade Federal de Mato Grosso e sabe muito bem onde pisa. Se nós observarmos, aqui é uma elevação muito maior, certo, do que a outra para lá. Isso aqui foi formado provavelmente pelas próprias águas que foram juntando e trouxeram. Aí aproveita-se para nascer essas espécies vegetais. Tem também fatos curiosos. Libério conta que o látex extraído do tronco da figueira pode se transformar num poderoso vermífugo. O látex dela é cáustico e é usado para extração de calo seco, é aquele olho de peixe, e ele é vermífugo, tem que tomar 3 gotas e um copo d'água pela manhã, 3 dias seguidos. E o banho da folha dela é para resfriado, dor no corpo, certo? Isso não comprovado cientificamente.
Nesse período, o Pantanal mato-grossense passa pela estiagem. E mesmo os galhos secos que restam também podem servir de remédio. O angico branco, por exemplo, raspado, é usado no tratamento de asma. No meio da caminhada, alguns cuidados para sair da mata sem se machucar. Esta árvore é o esconderijo de uma pequena formiga. Ela é vermelha, não gosta de barulho e sempre surpreende. O líquido que ela solta pode queimar a pele. Andar pelo Pantanal faz descobrir plantas que tipicamente lembram outras regiões, como o mandacaru, tradicionalmente visto no Nordeste brasileiro, mas que agora o mato-grossense está aprendendo que pode servir como alimento. O caule é rico em proteínas. São muitas as espécies que vão sendo mostradas. Sueli aproveita para melhorar o trabalho que vem fazendo em Cuiabá com a medicina natural para as comunidades. Não é toda planta que é para aquilo outro que a gente acha, né, que pode ser usada. Tem muita planta que é venenosa e tem muitas outras que a gente achava que fosse venenosa, né, que até pode usar com decência. No meio do grupo tem também quem veio com outros objetivos. Marleide faz faculdade de biologia e está se preparando para as provas, conhecendo no Pantanal o que viu nos livros. Eu fazendo as provas em sala, eu passo também o que eu aprendi em campo. Vai ajudar mesmo? Vai ajudar muito. Mas nem todas as plantas foram estudadas. Por isso, é preciso ter cuidado para não trocar o remédio por veneno. Tem que conhecer mesmo, através da experiência. O pessoal pantaneiro, os peões daqui do Pantanal, eles conhecem, certo? Pelos nomes vulgares. Eles têm certeza que é tal coisa, mas para eles. Outra pessoa lá de fora já pode conhecer por outro nome. O cansaço obrigou o grupo a encurtar o caminho. A caminhada estava prevista para durar cerca de 3 horas, mas o calor e o ar seco fez a gente voltar mais cedo, 1 hora de caminhada. Mas o seu Alberto, que vive aqui no Pantanal, tem uma previsão otimista para os mato-grossenses, que há mais de 2 meses não veio uma chuva. Seu Alberto, que história é essa? Vai chover mesmo? Olha, a gente acredita que sim, porque nós estamos totalmente aprendendo com o pantaneiro. E a previsão dele é que dentro desses 10 dias, uma chuvaradazinha vem por aí. Por quê? Os jacarés estão urrando demais e levantando o rabo. A saracura está cantando em seguida e até o jaó já começou a piar. O rio que sustenta a capital de Mato Grosso encanta e também tem seus mistérios. No ano passado, o rio Cuiabá passou pela pior seca dos tempos. Chegou a 11 centímetros, uma queda que vem sendo cada vez maior. De um ano para outro, diminuiu em 10 centímetros a vazão de água. Na região do Porto, uma das mais profundas, o rio ficou com menos de 2 metros. Depois da pior seca, a maior das enchentes. 8 meses depois, no mesmo lugar onde o rio mal conseguia sustentar um filete de água, o rio avança às margens, derruba pontes e alaga casas, deixa mais de 2.000 famílias desabrigadas e lembra da imponência das águas, que já fizeram e ainda fazem a história de Cuiabá. Chega a ser um sinal de esperança para o pescador, que agora aguarda dias melhores. Este ano ele melhora um pouco, da pesca ele vai melhorar. Por quê? Por causa da enchente que teve muito, os peixes que estavam presos saiu o rio, né? A natureza, sem dúvida, foi generosa com o rio Cuiabá e principalmente para toda a população que depende dele. Em plena virada de século, com novas tecnologias surgindo a cada instante, o rio vem recebendo mais e mais esgoto sem qualquer tratamento. Hoje o nível de poluição é 4 vezes maior que o mínimo permitido. E mesmo assim, a vida se manifesta em cada ponto do rio. Chega a fazer espetáculos contrastando com a urbanização à sua volta. A velocidade da água, a vegetação que ainda resta e o relevo de toda a bacia ajudam o rio a recuperar parte do oxigênio que o esgoto destrói sem qualquer cerimônia. Nos últimos 7 meses, o rio Cuiabá escreveu mais uma parte da história dessa região. O rio enfrentou uma das piores secas no ano passado. Em janeiro desse ano, conseguiu passar pela enchente dos 20 anos e conseguiu prolongar o período de Piracema de 3 para 4 meses, dando mais esperança para quem vive e depende do rio Cuiabá. A esperança vem com esses ribeirinhos, que passam horas nos barrancos ou deslizando em canoas pelo rio em busca do que vender para garantir todo o sustento da família. Uma rotina que até hoje é passada de pai para filho. A paciência e um garoto são companheiros certos.
O pescador artesanal sempre tem cuidado para colocar o anzol e muita esperança na pescaria. Uma esperança que o rio Cuiabá parece perceber. Ao lado do desenvolvimento de uma capital, ele passa imponente, oferece o alimento e belezas que encanta cuiabanos, imigrantes de toda parte do país. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e desastre. Com a repórter Cristiane de Paula. Todo mundo tem O corre-corre da bicentenária Cuiabá esconde as características que marcam esse povo hospitaleiro. A movimentação nas ruas, a busca pelo desenvolvimento, a mistura com os migrantes, está fazendo a gente da terra esquecer o que existe de mais natural para uma comunidade, o jeito e o sotaque da língua. No centro da cidade, bem no coração de Cuiabá, o povo da terra encontra um lugar para fazer negócios ou simplesmente jogar conversa fora. É só começar a formar uma rodinha que lá está o gingado da fala cuiabana. Pessoas que têm orgulho estampado no rosto. Se perguntar se ele é de Cuiabá, a resposta vem numa única frase. Sou daqui de Cuiabá, de Chapecruz, do pé rateado. Essa e outras expressões fizeram esta professora da UFMT defender a tese do falar cuiabano. Foram mais de 4 anos de pesquisas e entrevistas para catalogar um pouco da história da terra, que só pode ser preservada pela vontade do cuiabano. O que eu quero deixar claro à população de Cuiabá é que esse traço chamado de carregado, do Che e do G, pesado, em si, ele não tem nada de pesado ou carregado. Porque nós temos na língua inglesa, por exemplo, eu citei já há pouco tempo para você, o June, July, Church, né? E outras palavras. Quer dizer, nós temos esse som, esse fonema dentro da língua inglesa, e, no entanto, é a língua de prestígio. O que é feio, bonito, carregado, não... Quer dizer, isso advém do valor atribuído a esses traços. Não são as paisagens ou os casarões antigos, mas as pessoas que garantem uma parte da história que nenhuma biografia vai guardar tão bem quanto o povo, que fala com tantos chai, che, que canta quando fala e que na mesa oferece para a visita o peixe com matite que veio do Cotipó, pescado pelo tio Paulo. Vote, não quero mais sair daqui. No meio de tantos cuiabanos, existem aqueles que vieram de longe